Hoje o nosso Top 10 vai falar sobre a fortuna dos jogadores aposentados. Se você gostou do assunto, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Ok, então vamos começar. Número 10, Dunga. Capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, Dunga, que na época jogava de volante, ajudou o time a trazer para casa a taça de tetracampeão. Mas engana-se quem pensa que a história de Dunga com a seleção brasileira parou por aí. Ele comandou a equipe como técnico, de 2006 a 2010 e depois de 2014 a 2016, como técnico, foi campeão junto à equipe da Copa América 2007 e também da Copa das Confederações 2009. Em Porto Alegre, é um ídolo do Internacional. Dunga tem uma fortuna estimada de 26 milhões de reais. Vamos ao número 9, ídolo do São Paulo, Júlio Batista. O ex-jogador Júlio Batista atuou como meio-campista. O atleta teve uma experiência extremamente marcante no futebol europeu, com passagem em grandes clubes como Málaga, Roma, Real Madrid e Sevilha. Além disso, ele ganhou o título da Copa das Confederações nos anos de 2005 e 2009, e também da Copa América nos anos de 2004 e 2007 na carreira de jogador. Mas para quem não sabe, ele também atua como treinador, e atualmente comanda a equipe Real Valladolid. Mas foi no São Paulo onde o jogador se despontou para o futebol mundial. Júlio Batista tem uma fortuna estimada em 100 milhões de reais. Vamos ao número 8, Zico. Zico dispensa comentários e é considerado o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo. Ele conquistou títulos importantes com a camisa rubro-negra nas décadas de 1970 e 1980, como a Copa Libertadores da América, e também a Copa Intercontinental nos anos de 1980 e 1982, além do Campeonato Brasileiro de 1983. De acordo com dados históricos, Zico foi o meio-campista que marcou o maior número de gols da história, 587. Atualmente, Zico é o diretor técnico do clube japonês Kashima Antlers. Zico possuía uma fortuna estimada em 26 milhões de reais. Vamos ao número 7, Kaká. Formado nas categorias de base do São Paulo, o time de coração, Kaká é um dos ex-jogadores mais bem-sucedidos do futebol mundial. O jogador fez história no time do Milan, levando a equipe italiana à vitória da Liga dos Campeões em 2007, além de ser o maior artilheiro daquela temporada com 10 gols. Em 2017, o meio-campista finalizou sua carreira no clube Orlando City, e certamente faz muita falta para os torcedores brasileiros e italianos. Fora dos gramados, Kaká, um grande investidor. O número 6 é o nosso querido Bebeto. Ídolo da seleção brasileira, com a qual foi campeão ao lado de Romário em 1994, além do Vasco da Gama e Flamengo, Bebeto fez sua história nos gramados. Atualmente, Bebeto é deputado estadual no Rio de Janeiro. Para quem foi um dia um grande jogador, Bebeto faz questão de ser muito humilde com as pessoas. Até hoje o jogador é lembrado por sua dupla de ataque com o baixinho Romário e por seu golaço de voleio. Bebeto possui uma fortuna estimada em 6,3 milhões de reais. O número 5 é o fabuloso ídolo do São Paulo, seu clube de coração. Luiz Fabiano pendurou as chuteiras em 2017, mas certamente faz falta em muitos clubes pelo mundo. Um dos maiores goleadores do São Paulo com a marca de 212 gols, ele ocupa o terceiro lugar como artilheiro no clube. No futebol espanhol, não foi diferente. Ele é considerado o quinto maior goleador da história do Sevilha, com a marca de 109 gols. As boas atuações em campo renderão-lhe, ao final, ótimos salários, em média 4,2 milhões de reais por ano, o que colabora para a origem de sua imagem. Luiz Fabiano tem uma fortuna estimada em 50 milhões de reais. O número 4 é o Adriano Imperador, conhecido entre amigos como Didico. Adriano Leite Ribeiro, mais conhecido como Adriano Imperador ou simplesmente Adriano, ele nasceu no Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1982, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como centroavante. Atualmente é diretor de vendas da Adidas Brasil. Ídolo do Flamengo, o atacante Adriano Imperador brilhou também no Inter de Milão, além de vários outros clubes pelo mundo. Ao longo de sua carreira no futebol, que terminou em 2016, embora tenha havido muitas polêmicas em torno da vida do craque, como o abuso de álcool e excesso de festas, o que, na opinião de muitas pessoas,
limitou seu desempenho como atleta. Não há como esquecer aquele gol na Argentina no final da partida da Copa América. Adriano jogou no Corinthians e no São Paulo, mas foi no Flamengo, seu time de coração, que Adriano fez história, se tornou ídolo e se despontou para o futebol mundial. Adriano Imperador possuía uma fortuna estimada em 60 milhões de reais. Número 3. Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Roberto Carlos é um ex-jogador de futebol, um dos maiores laterais da história do futebol mundial e um grande cobrador de faltas. Tornou-se ídolo do Real Madrid e vestiu a camisa da seleção brasileira em 126 partidas. Jogou nas Copas de 1992, 2002, quando a equipe foi pentacampeã, e 2006. Roberto Carlos da Silva Rocha nasceu em Garça, interior de São Paulo, no dia 10 de abril de 1973. Em 1981 mudou-se com a família para a cidade de Cordeirópolis. Nessa época, participou dos Jogos Abertos. O jogador Roberto Carlos tem uma fortuna estimada em 208 milhões de reais. Número 2 da lista, Rivaldo, jogador que tinha mágica nos pés. Em 1999, Rivaldo foi eleito o melhor jogador do mundo, enquanto jogava pela equipe do Barcelona. Rivaldo é um dos mais famosos jogadores brasileiros da história do futebol mundial. Na Copa do Mundo de 2002, o meia-atacante exerceu papel fundamental para que a seleção brasileira fosse pentacampeão. E o nosso campeão é o maior gênio da bola dos últimos tempos. Ronaldinho Gaúcho dispensa comentários. Um jogador completo, deixava os adversários de boca aberta. Ronaldinho Gaúcho ficou mundialmente reconhecido pelo seu talento nos gramados. Ele também sabe como poucos o significado da palavra ostentação. O craque já foi visto diversas vezes ostentando seus bens ao lado de muitas mulheres. Ele possui fortuna avaliada em 100 milhões de euros, aproximadamente 600 milhões de reais, que estão dividido em investimentos diversos como contas bancárias, imóveis, aplicações financeiras, etc. Entretanto, Ronaldinho coleciona alguns processos. Ronaldinho possui uma fortuna estimada em 550 em quase 600 milhões de reais, como foi dito no vídeo.